A pandemia não acabou e vai continuar enquanto não tivermos a imunização pela vacina. Entretanto, o auxílio emergencial acabou agora em janeiro. O que pensam os neoliberais sobre esse assunto do auxílio emergencial? Se ele deve continuar ou não? Acompanhe aqui a discussão. Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar aqui conosco. O auxílio emergencial, ele deve continuar ou não deve continuar? O que pensam os neoliberais? Esse é o tema desse vídeo. Então, para a gente tentar compreender como pensam os neoliberais, como por exemplo o ministro da Economia, Paulo Guedes, de certa maneira, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, talvez o seu sucessor na presidência da Câmara, Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi. Então, como é que esse pessoal pensa? Né? Que são pessoas estratégicas nas tomadas de decisões do governo e pensam com uma determinada concepção de mundo e uma determinada concepção para a economia. Para a gente fazer essa reflexão, trazer para vocês aqui o que é o neoliberalismo de uma maneira geral. É uma doutrina econômica que ganhou notoriedade a partir do final da década de 70. Ela foi implementada nos Estados Unidos, no governo Reagan, e na Inglaterra, no governo Thatcher. O que eles pregavam? Eles falavam o seguinte: o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. Se a gente tem um problema na economia é porque o Estado interfere nela. Como interferiu de 1945, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 70. E lembrando, a década de 70 foi uma década de crise na economia mundial. Então ele falava o seguinte: olha, tem que deixar o mercado por si só, os agentes econômicos, eles se resolvem entre si. O Estado tem que administrar coisas básicas, como cobrar impostos, alocar um ou outro recurso estratégico, mas do restante é a iniciativa privada que tem que tomar conta da sociedade e regular as relações. Então essa é a ideia. Qual é o impacto disso para a sociedade de uma maneira geral? Serviços públicos como, por exemplo, saúde universal gratuita não deve ser feito, escola pública gratuita, universal, não deve ser feito. Então, um mínimo possível de gastos sociais. Tiaron, e aposentadorias? Também não, tem que deixar pelos bancos, né? Aposentadorias privadas. Aí, qual é o efeito disso? O banco quebra, você fica sem aposentadoria. Simples assim, é essa relação. Mas veja bem, existe uma sutileza nessa questão do discurso neoliberal. Por mais que ele tenha falado que o Estado não deve interferir na economia, mesmo os governos Reagan e Thatcher, né, respectivamente Estados Unidos e Inglaterra, nós temos estados extremamente intervencionistas. E, na verdade, o discurso neoliberal é um discurso de dominação, que ficou como um receituário para os países latino-americanos implementarem e retirarem o Estado da interferência na economia. Tiaron, mas por que os neoliberais fazem isso? Por que os países do capitalismo avançado fazem isso? Justamente por isso, para se manterem como países dominantes e os países periféricos, como a América Latina, a África e parte da Ásia, no seu eterno estágio de subdesenvolvimento. Então, como que você pode falar que isso é um discurso de dominação? Pergunto para você, comente aqui embaixo. Me dê um exemplo histórico de um país do capitalismo avançado que tenha se desenvolvido sem a presença do Estado, sem a relação sinérgica entre o Estado e empresas privadas. O Estado é sempre indutor de desenvolvimento. Não há nenhuma facticidade no discurso neoliberal, onde a retirada do Estado vai levar ao desenvolvimento econômico. Isso é surreal. Mas por que as pessoas defendem isso? Justamente por uma relação de dominação. O neoliberalismo ele é muito mais uma ideologia do que propriamente ele vai apresentar efeitos reais benéficos. É um discurso de dominação. Então, pode parecer teoria da conspiração, mas vejam os exemplos dos nossos vizinhos que implementaram práticas neoliberais. Melhoraram? O Chile, há pouco tempo atrás, estava em convulsão social, tentando reformar todo o seu sistema de proteção social por conta das reformas neoliberais que fizeram lá na ditadura de Pinochet.
né? E o Chile é o modelo que o Paulo Guedes quer implementar aqui no Brasil. Mas veja bem, o que eu quero discutir aqui hoje, vou trazer de um artigo do dia 26 de dezembro, discutir um pouco das suas ideias, que é um argumento neoliberal, para a gente destrinchar ele e apresentar como que eles percebem, os neoliberais, o auxílio emergencial, como que deve ser, ele deve prosseguir ou não prosseguir. O artigo de 26 de dezembro foi na Folha de São Paulo e o articulista, economista, era o Rodrigo Losso. Eu vou deixar na descrição o link para o artigo caso você queira ler. O interessante é que ele fala, tudo bem, a gente fez o auxílio emergencial, que é uma medida excepcional para um ano excepcional de 2020, onde nós tivemos a pandemia. Aí ele concorda, mas a ideia dele, né, do que ele endossa dentro do artigo é o seguinte: esse auxílio foi além das necessidades das pessoas que precisavam. Aí você pode perguntar assim, mas que maluquice é essa? Como assim, além das necessidades de pessoas que ganham muito pouco, que estão em constante estágio de vulnerabilidade? Vamos acompanhar aqui que eu vou ler a parte do artigo que é mais interessante. Ele fala assim: em primeiro lugar, parece que o auxílio emergencial excedeu as reais necessidades da população vulnerável. Prova disso é que, no mês de agosto deste 2020, essa mesma população estava recebendo 138% do seu rendimento médio habitual. Pois bem, por que foi além das necessidades? Por quê? Pensa o seguinte, as pessoas receberam R$600, né? Então, com esses R$600, eles injetaram esse dinheiro na economia, principalmente no varejo, no pequeno comércio, ajudaram os pequenos e médios empreendedores. E R$600, se ele está falando o seguinte, excedeu as necessidades, significa que as pessoas sobrevivem com coisas muito menores do que esse valor. Agora a gente pergunta, além das necessidades, qual é a necessidade? Será que é satisfatória, digna uma vida de uma pessoa que receba R$600? Eu acho que não. Eu acho ainda pouco. Está muito aquém do que é o salário mínimo. Lembrando, salário mínimo. O nome mínimo significa o mínimo das necessidades reais. E ele está falando que os 600, eles extrapolaram as necessidades reais das pessoas vulneráveis. Basicamente está falando, não, esse pessoal é vulnerável, vive assim já de uma maneira geral, deixa eles viverem assim dessa maneira, né? Vamos alocar recursos onde seja mais eficiente, talvez para o empresariado dele que ele tenha algum tipo de envolvimento, sei lá, estou chutando. Mas o fato é o seguinte, como é que você vai falar que R$600 vai exceder as necessidades das pessoas? Como que ele vai falar que excede a necessidade de uma pessoa que é vulnerável, que não consegue pagar as contas, por exemplo, vive de um ou outro auxílio, sempre de algum tipo de ajuda governamental? Tudo bem que a gente pode fazer uma discussão se o auxílio emergencial ele é fiscalmente possível a longo prazo. Isso é uma discussão, tudo bem. Mas dizer que R$600 extrapolam as necessidades, isso fere qualquer tipo de ideia de humanidade, de dignidade, apreço à pessoa, ao próximo. Se a gente conseguiu dar uma melhoria de vida com esses R$600, o que a gente pode colher de bom como prática econômica para melhorar o desenvolvimento do país? Ou melhorar a vida das pessoas? É esse o recado que a gente tem que interpretar. Não é falar que extrapolaram as necessidades reais das pessoas vulneráveis. Aí é uma coisa que soa um tanto quanto ridícula, né? O outro argumento casuístico que ele utiliza no artigo para dar um ar de tecnicidade, ele fala o seguinte: olha, nossos vizinhos, Peru e Chile, gastaram 5% do PIB. PIB é o quê? É tudo aquilo que o país produz de riqueza anualmente. E o Brasil gastou 10%. É como se estivesse falando, gastou demais. Só que a gente tem que entender as circunstâncias históricas de cada país. O Brasil, historicamente, é um país extremamente desigual. Por mais que tanto Peru quanto Chile tenham um passado histórico de serem países colonizados, expropriados de suas riquezas por séculos, os países europeus, entretanto, o Brasil continuou com uma configuração histórica extremamente desigual e muito mais que nossos vizinhos. O Brasil, no mundo,
só perde para o Catar em níveis de concentração de renda. Quer dizer que a nossa elite, a elite brasileira, é extremamente predatória. Ela cria cada vez mais, década por década, um fosso ainda maior entre ricos e pobres. E isso só foi sendo diminuído com os programas sociais que nós tivemos com o Bolsa Família, o Bolsa Escola antigamente no governo Fernando Henrique, o Bolsa Família no governo do PT, que retiraram, deram um pouco mais de dignidade para as pessoas mais pobres, em situação de vulnerabilidade. Também tem um sentido macroeconômico esses programas sociais, porque injetam dinheiro, como é um dinheiro pouco, as pessoas gastam suas necessidades mais básicas. Ativa o pequeno comércio, né? Aquela merceariazinha de esquina, padaria, um pequeno supermercado, esses pequenos empreendedores que empregam bastante, né? Normalmente dão o primeiro emprego de muitos jovens, ativa esses setores da economia. Então, assim, são programas importantes, reconhecidos internacionalmente. Agora, falar só por um número, uma tecnicidade, que o Brasil gastou demais, que excedeu a questão do PIB e as necessidades reais das pessoas, lembrando que os R$600 está muito abaixo do mínimo, né? Então, é um exemplo de um pensamento neoliberal que é o seguinte: esse pessoal só fica olhando planilha na frente dele, números, e fica subjetivando, né, o seguinte, naturalizando que aquelas pessoas já vivem com pouco e deixem elas viverem assim, que o mercado é uma competição, a vida é uma competição e que os mais fracos têm que morrer. E já era. É essa a ideia, basicamente, a tese implícita que ele está na subjetividade do autor, que naturaliza essa prática aí no seu artigo. Eu queria que vocês acompanhassem, lessem e comentem aqui embaixo. Se você gostou, dê o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do artigo, o que você achou do vídeo. Se você não gostou, dê seu dislike, mas comente, leia o artigo, comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.